E aí, pessoal do Boteco, vocês pediram, muita gente pediu e eu voltei com o primeiro Drops da Ju do ano, diretamente do Bahrein. Nesse primeiro Drops eu vou responder as perguntas que o pessoal mandou lá do Instagram, como eu sempre costumo fazer. Começando com expectativa sobre Mercedes, explicando um pouco sobre as regras também desse ano e sobre algumas coisas, alguns detalhes que podem fazer muita diferença e que vão mudar para essa temporada. E aí, pessoal, Ju responde direto do Bahrein, já fiz a cobertura dos testes, estou aguardando ansiosamente aqui a primeira corrida da temporada, assim como vocês com certeza, e estou aproveitando para responder as perguntas, as várias perguntas que vocês mandaram para mim no Instagram. Começando pelas duas perguntas que mais se repetiram, sim, sou eu no primeiro episódio do Drive to Survive, ainda não assisti, mas um mar de gente mandou o print e obrigado pelo carinho por eu ter aparecido no primeiro episódio. E em relação ao meu trabalho como produtora da Band, o pessoal preocupado se eu vou continuar escrevendo, se eu vou continuar fazendo as outras coisas. Sim, eu continuo fazendo tudo a não ser a rádio. Então a TV entra no lugar do meu trabalho na rádio. E tem uma coisa interessante sobre esse trabalho na TV, eu acho que eu vou ser a única jornalista de imprensa escrita que vai ter acesso ao paddock com uma TV, que é uma coisa que geralmente não acontece. Quem faz jornalismo escrito de internet, seja do que for, fica de um lado e quem faz TV fica do outro. E eu vou ter a oportunidade, uma das pouquíssimas, talvez a última, que tem essa oportunidade de estar mais tempo no paddock e também poder escrever. Então, em termos de conteúdo, acho que vai ser muito bom para vocês. Vamos aí para as próximas perguntas. A Melina perguntou, muita gente me perguntou isso também, se a Mercedes está ameaçada mesmo pela Red Bull ou se é showzinho da Mercedes na pré-temporada, a dificuldade que a Mercedes teve na pré-temporada. Bom, Melina e todo mundo que perguntou, o que a gente viu na pré-temporada, esquece tabela de tempo, isso nunca importa em pré-temporada. O que a gente viu foram os dois pilotos da Mercedes sofrendo com o carro, sofrendo com a traseira do carro. E isso é por causa das novas regras. As novas regras fazem com que seja mais difícil para um carro que tem a filosofia da Mercedes, que é um carro com um rake mais baixo, né, que tenha o mesmo ângulo, a parte dianteira e a parte traseira do carro em relação ao solo, não é um carro inclinado como o carro da Red Bull, como a maioria dos carros do grid. É mais difícil gerar pressão aerodinâmica na parte traseira com essas novas regras, com essa filosofia do carro. Então quer dizer que eles sofreram, sim, foi real o sofrimento que eles tiveram na pré-temporada, mas também é a Mercedes, se tem uma equipe que pode se recuperar, é a Mercedes. Não tem essa de estar fazendo showzinho para a torcida ou quer esconder o jogo. Não existe essa de esconder o jogo. Realmente, eu estava lá no paddock e eu via a cara dos engenheiros preocupados com esse carro da Mercedes. E alguém me perguntou também se o carro continuar muito nervoso, a Mercedes pode voltar para o assoalho antigo. Não, porque são as novas regras, elas mexem justamente nessa parte do assoalho. E para a pergunta do Thiago, que também tem a ver com essas novas regras, o que está rolando com o difusor da McLaren, porque as pessoas estão falando. Eu vou falar de um jeito bem simplificado, Thiago. Essas novas regras, elas mexem no assoalho, no difusor e nos dutos de freio traseiros. Tudo para tentar diminuir a pressão aerodinâmica dos carros e tentar diminuir o ritmo dos carros. Essa mudança é tudo coisa de tira alguns milímetros aqui, outros ali, um corte diagonal, enfim. Cada lugar tem a sua especificação. No caso do difusor, a McLaren leu as regras de uma maneira diferente e o que eles fizeram de alteração no difusor, praticamente eles não perderam nada, então eles perderam muito menos do que outras equipes. É por isso que está todo mundo de olho. Foi uma daquelas questões de ler realmente, interpretar de um outro jeito o regulamento, de uma maneira inteligente. Todo mundo está de olho, mas o pessoal da McLaren estava falando, na verdade, a gente se surpreendeu por ninguém ter pensado da mesma forma. A gente achou que todo mundo ia interpretar dessa maneira e não é uma coisa muito difícil de mexer nos carros. Então não vai ser uma coisa que vai colocar a McLaren na frente. A McLaren está andando bem, sim, mas a distância em relação à Red Bull e a Mercedes
no ano passado, nos últimos anos, é grande demais para que, com o pouco que foi mexido no regulamento para esse ano, que eles tirem essa diferença. Mas eles estão andando bem, ali é uma boa candidata para a terceira força no campeonato, assim como a Aston Martin. Ali tá bem embolado, mas a McLaren começa bem, sem ter tido grandes problemas com a adaptação com o motor Mercedes. A Alcione muitas pessoas perguntaram coisas do tipo: quantas atualizações as equipes vão poder fazer durante a temporada? E o Hakkinen Diniz perguntou como funciona o sistema de tokens se o campeão tem menos do que as outras equipes. Então eu vou tentar explicar isso, que são 3 coisas diferentes do que a Alcione está falando, o que o Hakkinen está falando. Vamos lá. Primeiro, atualizações. Quantas atualizações as equipes podem fazer? Tem uma coisa que chama os tokens, que é o que o Hakkinen fala, né? Os tokens são as fichas, eu chamo de fichas de desenvolvimento, que eu acho fica mais fácil das pessoas entenderem. É algo que vocês podem até esquecer dessa história de fichas, a gente está falando muito no começo dessa temporada, mas é algo que foi criado por causa da Covid, por causa da pandemia, para evitar que as equipes gastassem com coisas com que se gasta muito, mas o ganho em termos de performance é muito pequeno. Então, por exemplo, trocar de chassi e passar pelo crash test todo ano, isso entra nas fichas de desenvolvimento. Trocar o câmbio todo ano, né? Atualizar o câmbio todo ano, isso vai ficar caro, então isso bota nas fichas de desenvolvimento. Então tudo o que não é aerodinâmico no carro, eles fizeram uma classificação de isso vale uma ficha, isso vale 2 fichas e tal. Todas as equipes igualmente tinham 2 fichas para gastar, elas podiam gastar ou não, e aí elas escolheram fazer alterações no carro. Então, por exemplo, a AlphaTauri foi mexer na suspensão dianteira e no bico do carro, a Alfa Romeo também, a Aston Martin foi mexer no chassi, e aí cada uma escolheu aonde colocar as fichas, e isso todo mundo tinha igual, todo mundo tinha 2, essa é a parte das fichas. Em relação ao que pode atualizar ao longo do ano, aí fica só a parte aerodinâmica e não tem um limite para isso. O limite vai acabar sendo a atenção mais focada no campeonato de 2022 por 2 motivos. Um, pelo teto orçamentário, claro. O primeiro motivo é porque o carro vai ser muito diferente no ano que vem. O segundo motivo é pelo teto orçamentário. E o terceiro motivo é essa outra coisa que o Hakkinen acabou confundindo aí na pergunta, que é um sistema de escalonamento de desenvolvimento aerodinâmico, que eu estou chamando no blog de o draft da Fórmula 1, sistema de draft da Fórmula 1, porque como funciona? A Mercedes lá na frente pode usar muito menos horas de túnel de vento e de CFD, que é as simulações de computador que os engenheiros fazem para simular o fluxo de ar. Então é exatamente a parte online, vamos dizer assim, do túnel de vento, que é a parte física do desenvolvimento aerodinâmico. Esses 2 eles são limitados, é uma regra bastante complicada que eu vou explicar no blog nessa semana. Na quarta-feira sai uma matéria no blog explicando tudinho de como funciona. O ano é dividido em ATPs, é complicado, mas para vocês entenderem é o seguinte: quem está na frente do campeonato tem direito a usar menos horas de túnel de vento, por exemplo, do que quem está mais para trás. A diferença entre uma equipe e outra é de 2,5% para esse ano e ela aumenta nas próximas temporadas. Então é uma coisa que não deve fazer muita diferença logo de cara, mas as equipes acham que a longo prazo, a médio e longo prazo, pode sim fazer bastante diferença. Indo para a pergunta agora do Matheus, essa coisa de ter só uma especificação do motor para o ano significa que eles não trocam o motor? É a pergunta dele e a pergunta do Jonathan também. Por que vão congelar o desenvolvimento dos motores nos próximos anos? Eu não entendi nada. Bom, Ju Responde está aqui para isso, Jonathan. Primeiro, eles não podem atualizar o motor
durante a temporada, e isso não significa, isso eu estou falando de 2021, isso não significa que eles não possam trocar as peças do motor, são coisas diferentes, não é que eles vão começar o ano com o mesmo motor que eles vão terminar. Eles podem usar, dependendo, MGU-H é um número, MGU-K é outro número de peças que eles podem usar sem levar punição, são 2 a 3, dependendo de qual peça é. Passando disso, leva a punição. Isso foi igual nos anos anteriores, não muda nada. A questão de congelamento dos motores é congelamento do desenvolvimento dos motores. Isso vale a partir de 2022 e visa eles economizarem também, não gastarem enquanto eles estão estudando e depois desenvolvendo o motor para 2025. Porque em 2025 a Fórmula 1 vai ter um motor novo. Me perguntaram também se a Fórmula 1 vai virar elétrica em 2025. Não se discute isso no momento. Provavelmente o que vai acontecer vai ter um motor mais simples do que o motor que é utilizado atualmente, provavelmente sem o MGU-H, e um motor com um combustível não fóssil. E é nesse caminho que a Fórmula 1 vai tentar ser mais verde e não fazendo um motor totalmente elétrico. A pergunta do Rafael de por que os pilotos se pesam depois da corrida. Bom, Rafael, essa foi a dúvida de outras pessoas também. Eles se pesam depois de todas as sessões, na verdade, porque o peso mínimo que é calculado, o peso mínimo regulamentar, é o peso mínimo do conjunto carro mais piloto. E você pode reparar que eles pesam segurando o capacete, segurando o balaclava e tudo, porque conta tudo nesse peso mínimo. O peso mínimo, inclusive, aumentou de 746 para 749 quilos, e esses 3 quilinhos a mais não são dos pilotos, mas sim dos pneus. A construção dos pneus da Pirelli foi melhorada, foi reforçada para esse ano, e esse peso a mais vem disso. A pergunta da Luciene, se tem dança das carreiras. Se tem dança das cadeiras de mecânicos e engenheiros entre as equipes também. Bom, Luciene, tem, as equipes tentam de qualquer jeito evitar que isso aconteça. Uma expressão engraçada que eu aprendi na Fórmula 1 do inglês se chama gardening leave, que é o período em que um engenheiro, então vamos supor que o James Allison saia da Mercedes hoje. Ele vai ter um gardening leave, que é um período de jardinagem, se a gente for traduzir para o português literalmente, que é basicamente um período no qual ele não pode assinar com outra equipe. Ele pode assinar até, mas ele não pode começar a trabalhar por outra equipe. E eles fazem isso porque o mundo da Fórmula 1 é tão dinâmico que depois de 6 meses, aí vai depender, cada contrato é uma duração, 6 meses, 8 meses, 1 ano, já mudou tanta coisa dentro da equipe que ele não vai levar os segredos para as outras. Então essa é a grande preocupação das equipes, que elas não querem que os segredos vão de uma equipe para outra, principalmente agora com o teto orçamentário. Eles vão ter que cortar pessoal, e eles evitam cortar justamente essas pessoas que sabem mais. E até por isso a gente está vendo, por exemplo, a Ferrari fazendo o projeto de Le Mans, que é para colocar os engenheiros que eles não conseguem colocar dentro do esquema da Fórmula 1 por causa do teto, colocar em outra categoria para não perder para um rival. Lembrando que a Mercedes se construiu muito em cima de Aldo Costa, que veio da Ferrari, e de James Allison, que veio da Ferrari também. Então, uma equipe como a Ferrari, por exemplo, realmente não quer perder mais ninguém. E um nome, só para completar, que está muito na lista de todo mundo, é o do Andy Cowell, que saiu da Mercedes no ano passado. Agora eu já não sei, em 2020 se foi o ano passado ou se foi no final de 2019. 2020 não existe na cabeça de ninguém, eu acho que vocês passam por isso também. O Andy, ele era o chefe de motores, então ele sabe todos os segredos do motor Mercedes. Esse cara deve estar num gardening leave de uns 2 anos, porque com certeza a Mercedes não quer que ninguém saiba dos segredos do motor dela. E agora, para a última pergunta, que eu tenho mais tempo para uma, o Patrick perguntando se, além dos salários, as equipes também pagam os deslocamentos e as hospedagens dos pilotos. Pagam sim, Patrick, isso é uma coisa
que inclusive está fora do teto orçamentário. Então, ainda os pilotos podem levar, e não só os pilotos, né, mas o piloto, o treinador, dependendo do contrato que o piloto tem, até, eu posso levar minha namorada, mais 2, 3 pessoas para cada corrida, e a equipe vai bancar isso. Isso está fora do teto orçamentário também, então continua sendo bancado pelas equipes. Eu vou ficando por aqui, tinha muitas outras perguntas, mas eu volto depois do GP do Bahrein para a gente já falar de corrida, né? Já falar do que a gente gosta. Até mais!